O primeiro turno das eleições ocorreu de forma segura e transparente. É essa a análise da Justiça Eleitoral que também informou que vai avaliar o atraso e as filas que ocorreram durante a votação. A repórter Márcia Fernandes está em Brasília e tem outras informações. Boa tarde, Márcia. Boa tarde, Eliane. Boa tarde a todos que nos acompanham no Repórter Brasil Tarde. Eu estou aqui no Tribunal Superior Eleitoral, que durante todo esse domingo acompanhou o desenrolar, as atualizações sobre essa eleição, o primeiro turno das eleições. E olha, o presidente aqui do TSE, o ministro Alexandre de Moraes, ele avaliou que nessas eleições a Justiça Eleitoral cumpriu a função dela com transparência e segurança, garantindo as eleições com segurança. Ele também afirmou que esses eventuais problemas que ocorreram, como demora, filas, por exemplo, foram pontuais e vão ser analisados para o segundo turno. Inclusive, ele disse que um dos motivos para essa demora maior, essas filas, tem a ver com as urnas eletrônicas, que agora possibilitavam um tempo maior para que o eleitor conferisse o candidato antes de confirmar, havia um tempo maior, então por isso deve ter criado filas. Mas que no segundo turno, como a quantidade de candidatos que devem ser votados é menor, essas filas devem diminuir. Um outro motivo dado pelo TSE é a questão também dos picos nos horários de votação. Muita gente foi votar ali perto do horário do almoço e fez com que muita gente ficasse em filas mais longas neste ano, nesse primeiro turno. Bem, a expectativa é de um número menor, como eu disse, de candidatos e com isso uma eleição mais tranquila no segundo turno, e os números dessas eleições foram os seguintes: 1.800.000 mesários que trabalharam, 22.000 servidores da Justiça Federal, além dos milhares de juízes eleitorais, também membros do Ministério Público, que trabalharam aí nesse primeiro turno. Agora a gente vai conferir outros números desse primeiro turno das eleições. Vamos assistir. Só no dia da votação foram registrados 1.152 crimes eleitorais. O mais comum foi a chamada boca de urna, mas a compra de votos, a violação ou a tentativa de violar o sigilo do voto e o transporte irregular de eleitores também tiveram números altos. Além disso, 329 pessoas foram presas no domingo e 12 armas foram apreendidas. Já em relação às urnas, 3.222 tiveram de ser substituídas, o que representa 0,6% do total. Tivemos um dia inteiro de eleições na absoluta tranquilidade, o que não significa, obviamente, que não houve intercorrências, como em qualquer outra eleição, mas chegamos ao final desse dia com a certeza de que a Justiça Eleitoral cumpriu novamente a sua missão constitucional de garantir segurança e transparência nas eleições. Assim que a totalização dos votos foi concluída, às 10 da noite, o presidente do TSE também fez uma avaliação desse primeiro turno de votação. Nós tivemos um número de abstenção semelhante à média das outras eleições, em torno de 20,89%. Mas o dado que me parece mais interessante é que daqueles 80% que compareceram, nós tivemos o menor número histórico desde 2014 de votos em branco ou votos nulos. Olha, e as campanhas dos candidatos à presidência no segundo turno, Jair Messias Bolsonaro e também Luiz Inácio Lula da Silva, recomeçam hoje, nessa segunda-feira, a partir das 5 da tarde, podem recomeçar a fazer os comícios eleitorais. Também está liberada a distribuição de materiais de campanha, de santinhos, por exemplo, materiais gráficos, as caminhatas, carreatas e passeadas. Já a propaganda eleitoral gratuita, ela é retomada no rádio e na TV a partir da próxima sexta-feira e segue até o dia 28 de outubro. E quem não votou no primeiro turno ainda está em dúvida. Vai poder votar no segundo turno? Olha, Eliane, a orientação da Justiça Eleitoral que pode votar sim, desde que regularize a situação do título de eleitor. Então procure uma das unidades da Justiça Federal para regularizar a situação antes do segundo turno. E também você pode conferir essas informações no site do TSE ou no aplicativo do e-Título. Voltamos com você. Ótimas informações, Márcia Fernandes e equipe. Muito obrigada.